no Conexão. Hoje estamos conversando sobre intolerância na internet. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos internautas, que são super tolerantes, né, gente? Um abraço para a Beatriz Mello. Um abraço, Beatriz, Bia de Taubaté. Um beijo para você estar conectada com a gente. Para a Ellen Pontes também. Para Olivia Elisália está conectada com a gente também. Para o Gervásio, o Levi, são os nossos internautas queridos conectados com a gente. Você pode participar, interagir sobre o tema, quero ler a sua opinião aqui. Agora é o seguinte, eu quero mostrar uma outra notícia que repercutiu muito durante essa semana, durante a semana passada, na verdade. Dani, pode jogar na tela aqui enquanto o pessoal vê em casa. Ó, jovem negra coloca foto com namorado branco no Facebook e sofre racismo. Quando MDMR, ela não identifica, ela pediu para não ser identificada, uma jovem negra de 20 anos colocou uma foto sua com o namorado no Facebook. Ela não imaginava do que seria vítima. Ela foi atacada em uma enxurrada de comentários com ofensas racistas. Em um primeiro momento, a vítima, que pediu para não ser identificada, apenas com as iniciais do seu nome, mas autorizou o uso da imagem, disse ter ficado triste com a situação. Com o apoio da família e do namorado, resolveu procurar a polícia e denunciar o caso. Ela diz também ter recebido muitas mensagens de conforto. Em uma delas, um advogado de Brasília a aconselhou a procurar as autoridades. Olha, eu estava conversando hoje à tarde com uma pessoa, inclusive sobre essa situação, e ela fez uma analogia bem legal em relação às redes sociais. Ela fala que a pessoa, às vezes, quando está o usuário das redes sociais tem o mesmo comportamento, às vezes, de um motorista, né? Você está dirigindo, está no controle de uma situação, e você está protegido, né? Porque ali as coisas externas, elas não vão te atingir, então você se sente à vontade de passear por vários caminhos e agir da forma que lhe é coerente, né? A rede social é mais ou menos isso, né? Você se sente protegido, porque eu garanto que, de repente, as pessoas que agiram de forma preconceituosa com essa menina, você teria coragem de falar pessoalmente para ela, né? Então, a internet, ela traz esse distanciamento. Vocês pensam assim também? Sim, a internet, ela libera o discurso das pessoas, né? Uhum. O que você não falaria face a face, você vai escrever na internet, né? Então, e a internet também tem um problema que penso eu seja um problema sério, que você escreve na internet para seus amigos, você tem um grupo de amigos ali, e essas informações são selecionadas, né? Existem trilhões de informações rodando nas redes sociais. É claro que você não vai poder ler essas trilhões de informações, então você recebe informações selecionadas, de acordo com o seu gosto, de acordo com o que os seus amigos gostam, né? Então você acaba interagindo com seus amigos, né? E postando coisas que os seus amigos gostam, que os seus amigos curtem, e da maneira como os seus amigos pensam. Certo? Então, o que a internet acaba destruindo? O espaço do contraditório, né? Então você fica tão acostumado com curtição do que você está postando, e daí alguém escreve uma crítica sobre a sua postagem, você não vai gostar, você acaba sendo intolerante. Por quê? Porque não há esse espaço do contraditório, não há esse espaço de debate na internet, especialmente nas redes sociais. Você vai debater com alguém nas redes sociais, você responde uma vez, não quer responder mais, né? Porque a intolerância surge. Agora, essa intolerância, assim, por exemplo, a situação como essa, eu imagino assim, a internet é uma ferramenta que você tem uma liberdade de expressão, né? Mas a partir do momento que você, por exemplo, a menina postou uma foto com o namorado, naquele momento ela não teve a liberdade de expressão dela, né? Então será que a gente está tendo liberdade mesmo? Como que é? Você está tirando, o outro internauta está tirando a liberdade do outro? Como que é? Na verdade, ela teve, né, a liberdade de expressão dela, só que ela foi atacada, né? Ela foi com atos de violência aí por causa da questão racial, mais uma vez. E o que está por trás disso daí, como foi dito aqui pelo professor também, e você colocou no início, Lu, uma das coisas é a questão do anonimato que a internet traz. Porque você pode dizer, mas você tem que ter o seu perfil, tem o IP, mas a pessoa dá um jeito. Se ela quiser ficar no anonimato, se ela quiser usar um outro computador, se ela quiser criar um perfil falso, ela faz, e ela faz só com o objetivo de realmente criar polêmica, ou de ofender os outros, ou de agredir, né, praticar essa violência virtual. Então isso é muito comum. E tem uma outra questão que eu acho que está
bem associada a isso também, que a pessoa, quando ela faz uma crítica do tipo, né, das críticas que foram feitas nesse caso, ela está simplesmente repetindo um processo que está na raiz de qualquer ato de preconceito, que é você desumanizar o outro. Então, todo ato de preconceito e de intolerância, né, e de violência contra o outro, uma das coisas que a gente usa para justificar para nós mesmos, quando a gente quer agir assim, é diminuir a humanidade do outro. Então, por exemplo, ela é negra, ela não é um ser humano. Né? E isso, por muito tempo, inclusive, o negro foi considerado um ser humano de segunda categoria, um sub-humano. Ele é judeu, como acontecia na época da Segunda Guerra. Ele não é um ser humano, ele não merece ser tratado como ser humano. Ele é um homossexual, então ele também não merece ser tratado como ser humano. Toda a lógica desse raciocínio parte do princípio que você está desumanizando o outro. O outro não é mais um ser humano da mesma forma que eu. Então eu tenho agora o direito de tratá-lo de uma maneira diferente também. Da mesma forma, eu acho que o Facebook, por exemplo, mais do que todas as redes sociais, ele propicia você entrar no perfil de alguém e fazer praticamente uma análise psicológica dela. Porque você vai ver as páginas que ela curte, ver as músicas que ela escuta, as fotos que ela tira, o jeito que ela tira as fotos. Né? E é muito comum ver comentários ofensivos nas fotos de garotas, meninos com bonés, com aquela aba reta, e gente colocando que eles têm menos cultura por causa disso. E é você desumanizar o outro, exatamente como o professor falou, por causa de uma coisa que eles estão fazendo e que você pode não gostar, mas isso não faz deles menos pessoas, menos gente que você. E nem lhe dá o direito de atacar. Né? E aí o que acontece? A desumanização, ela ajuda a gerar também o estigma, né, e o processo de estereotipia. Então eu começo a associar determinadas características. Então, por que o fulano se veste assim, ou age assim, ou fala assim, então ele, ou melhor, todos que fazem isso vão ser de tal maneira. Né? Esse é o processo de estigmatização. E para a pessoa que ela não corresponde a esse padrão, às vezes é difícil ela mostrar que não. Então, sei lá, ela está vestida de uma determinada forma, que todo mundo fala, quem se veste assim, age de tal maneira. E aquela pessoa não. É o estereótipo. O estereótipo. Por mais que ela diga que não, né, as pessoas não vão acreditar, vão se basear no estereótipo. Então, se torna difícil, né, para a pessoa, mesmo ela tentando aí ser autêntica, ser diferente, ela acaba sendo amarrada, aprisionada ao estereótipo. Daqui a pouco eu quero voltar a falar sobre estereótipo, mas antes tem o nosso internauta, o Lucas, está conectado com a gente. Lucas, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo? Lucas, de onde você fala? Eu falo de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. Aqui pertinho, né? Lucas, você é uma pessoa tolerante nas redes sociais? Olha, eu procuro ser tolerante, mas quando eu vejo uma opinião que ela tá errada ali, eu considero que tá errada, ou então tá sendo agressiva, eu sempre posso falar, olha, não é bem assim, pensa bem, né? Posso realmente meu comentário em desacordo com aquela pessoa, mas nunca de uma forma agressiva. Eu acho que discordar de uma pessoa não é o errado é ser agressivo, né, no momento que você discorda dela. Certo. E você tem alguma pergunta que ia fazer aos nossos convidados hoje? Eu não entendi a pergunta. Você quer fazer alguma pergunta aqui para os nossos entrevistados hoje? Bom, quero saber se alguém aí, o que vocês acham, no caso de uma pessoa que acaba polemizando na rede social por discordar, mesmo que pacificamente, de uma outra pessoa. Por exemplo, um dia desses eu postei na minha timeline no Facebook um post sobre o casamento homossexual do ponto de vista jurídico. Usei alguns trechos da Constituição e algumas pessoas que são pró-LGBT, elas começaram, sério mesmo, isso aí é palhaçada o que você está falando, não sei o quê. E assim, eu estava apresentando um argumento jurídico apenas, não estava entrando na questão se é certo, se é errado e tal. Essas pessoas, algumas foram mais leais, outras mais desleais, mais arrogantes. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessas pessoas. Acho que a gente está com um probleminha no áudio do Lucas, ele deu exemplo aí, e aí as pessoas que
fazem essa polêmica com situações que nós postamos e tal. Isso não tem jeito, né? Sempre que alguém posta alguma coisa e isso tem algum mínimo de repercussão, vai começar a ter prós e contras, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso daí, porque se você expressou a sua opinião, você expressou a sua opinião assim sobre um assunto que você está começando, né? Iniciando uma pauta ali, ou seja, uma resposta a alguma outra coisa, você tem que também estar aberto a ouvir. Isso. Se a discussão acontecer nesse nível, tudo bem, né? Faz parte do crescimento e até é uma coisa que ajuda as pessoas. Agora, quando começa a partir para o lado da agressão verbal, né? De ameaças, aí perde totalmente o propósito, né? E uma coisa interessante, preste atenção no que você posta, né? Se você não quer também receber uma situação que vai ser desagradável para você, cuidado com o que você posta também, que às vezes pode ferir alguém, né? Marcena, você teve alguma situação assim? Mas antes eu quero agradecer aqui a participação do Lucas. Lucas, muito obrigada, viu? Por sua participação aqui com a gente. Oi, Lucas. Acho que caiu de novo. Tchau, um abraço para você. Marcena, você já percebeu alguma situação de intolerância também nas suas redes sociais e tal? Então, nossa, esse papo está sendo assim de utilidade pessoal, porque eu tinha a impressão de que a intolerância era algo assim, no sentido de eu sou contra essa opinião e posso me expor. E aqui eu estou vendo que a intolerância é realmente má. A palavra intolerância, ela é cruel. Então, não é o fato de eu não concordar com você, isso não é intolerância, é simplesmente o fato de eu não concordar que você gosta de amarelo e eu gosto de azul. Isso não é intolerância, mas é divergência de opinião, gosto. Então, isso está sendo muito, muito útil para mim. E, na verdade, nas minhas redes sociais, eu ainda não tive uma situação sobre isso, porque eu procuro me expor, mas, de certa forma, me expor de uma forma que não exatamente saber usar a rede social. Eu acho que, às vezes, as pessoas... Existem certas coisas que elas querem expor na rede social que não há necessidade, entende? É uma coisa que as pessoas colocam propositalmente para tirar argumento dos outros e se coloca numa situação neutra de, não, eu não queria dizer isso, não. E eu acho que na rede social acontece muito isso. Eu posto uma coisa, jogo como se fosse uma isca para os outros morderem a isca, dizerem o que pensam e eu saio neutra da situação. E no meu caso, não. Eu acho que a nossa rede social precisa respeitar os nossos princípios cristãos, né? Eu não posso fazer uma ofensa, não posso colocar nem atrás do que eu escrevo, subentendido que eu quero dizer alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, não, eu nunca tive uma situação dessa assim, mas já vi casos como essa moça. Isso, meu Deus do céu, é muito triste a realidade de uma pessoa colocar uma foto e pelo relacionamento dela, pela vida dela, opção dela, as pessoas acharem que aquilo era o como, meu Deus do céu, onde nós vamos parar com esse tipo de mentalidade, de ofensa, sem nenhum pudor. Nenhum pudor. Sabe assim, como se fosse normal eu te ofender. Meu Deus, ainda mais pela criação de Deus, não é? Não importa se eu sou branca, se eu sou morena. Meu Deus, eu sou criação de Deus, mereço tanto respeito quanto todos. Então, eu acho que é uma violência verbal sem pudor nenhum, né? Então, eu não tive essa situação, mas já vi. Infelizmente, já vi. Vale lembrar que existem filtros, né, que a gente pode usar nas redes sociais e que limitam isso. Um dos problemas é que, às vezes, a pessoa ela entra na rede social e ela acha que só os amigos estão compartilhando, mas sem saber, sem ter conhecimento desses filtros, ela está abrindo a vida dela para todo mundo. Então, cabe também a cada pessoa, quando ela entra numa rede social, dar uma lida ali na política de privacidade daquela rede, como que ela pode fazer para que realmente só as pessoas próximas a ela tenham acesso às coisas que ela está postando, fotos ou outros conteúdos. Se assim ela quiser essa privacidade, ela pode ter. Agora, se ela não quiser, se de fato quiser abrir o coração para o mundo aí, provavelmente você também corre o risco de, em algum momento, ser criticado ou ter uma opinião contrária à sua e tem que estar pronto para isso. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta, tem mais música com a Marcena e você pode participar do nosso bate-papo, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Até já!